Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos aqui a mais um evangelho, mais um banquete de amor, né? Então, como vocês podem ver aí, eu não estou na minha casa, eu estou na fazenda do Dr. Francisco. Então, meus irmãos, a minha sogra, Dona Geni, com 99 anos, fez a passagem dela por plano espiritual e agora desejo que ela esteja em paz, né? Pois sofreu muito nos últimos meses. Então, que Deus nos abençoe e que esse evangelho também possa chegar até o seu coração. O homem do mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem, portanto, seus corações. Não deixe morar nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevem seu espírito para aqueles por quem chamam, a fim que, encontrando em vocês a disposição necessária, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em suas almas e produzir frutos de caridade e justiça. Não julguem, contudo, que, ao incitá-los sem cessar a oração, a invocação mental, os enganjemos a viver uma vida mística que os mantenham fora da lei da sociedade, onde estão condenados a viver. Não. Vivam com os homens de sua época, como devem viver os homens. Sacrifiquem as necessidades, as próprias frivolidades do dia, mas sacrifiquem com o sentimento de pureza que possa santificá-las. Vocês são chamados a estar em contato com espírito de natureza diferente, de caracteres opostos. Não incomodem a nenhum daqueles com quem estiverem. Sejam alegres, sejam felizes, mas com a alegria que provém de uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que vão aproximar de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e lúbrigue, em repelir os prazeres que as suas condições humanas permitem. É suficiente reportar todos os atos de sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou termina uma obra, elevar o pensamento a esse Criador e pedir-lhe um arroubo da alma, sua proteção para conseguir ou sua bênção para uma obra completa. O que quer que façam, remontem à fonte de todas as coisas. Nunca façam nada sem se lembrarem de Deus, que venha purificar e santificar os seus atos. A perfeição está por inteiro, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que viver sozinho não tem a caridade a praticar. O homem que quer viver sozinho não tem caridade a praticar. É somente num contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, que encontra oportunidade de praticá-las. Aquele, portanto, que se isola de privar voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo que pensar em si, a sua vida é a de um egoísta. Não imaginem, portanto, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja necessário usar cilícios e cobrir-se de cinzas. Não, uma vez mais. Sejam felizes segundo a necessidade da humanidade, mas que em sua felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofendê-la ou fazer velar o rosto daqueles que os amam e dirigem. Deus é amor, abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor Bordeaux.
Elevem seu espírito para aqueles por quem chamam, a fim de encontrar em vocês a disposição necessária para que possam lançar profundamente a semente que deve germinar em sua alma e produzir fruto de caridade e justiça. Então, quando a gente levar o pensamento a Deus, o pensamento deve ser santificado com amor, né? Lembrarmos de Jesus, seja lá quem a gente for levar o nosso pensamento, ou um santo, ou um anjo, a gente silenciar o nosso coração e a nossa mente e pensar só nessa entidade a quem a gente vai pedir, com o coração cheio de amor, de paz e de alegria, e elevar a essa pessoa, a essa entidade, aquilo que a gente precisa. A gente deve pedir com confiança e com fé, se for uma proteção, uma ajuda em alguma dificuldade ou um agradecimento, para que ali seja colocada a semente e essa semente frutifique e dê os seus frutos. Então, nunca levar o nosso pensamento a Jesus, estamos nervosos com a raiva de alguém. Sim, se no momento a gente está nervoso e a gente quer se acalmar, então para um pouquinho, respira fundo. Meu Deus, me ajuda, me dá paz, meu Deus, vinde em meu socorro. Não precisa pedir muito e procura respirar com calma, que vai indo, a pessoa se acalma. Porque em momento de aflição, a gente fica assim, a gente não tem exatamente uma calma para elevar o pensamento, né? Digamos, um filho está passando mal, um acidente, a gente pode, naquele momento de aflição, com um ato de fé, meu Deus, vinde em nosso socorro, vinde em nosso socorro, nos ajude, que o socorro vem, se a gente pediu com fé. Então, aí a ajuda vem, a gente vai se acalmando, eles vão passando os conselhos para a gente ouvir, conforme a gente precisa e conforme o nosso merecimento. Então, aqui, viva como um homem de sua época, como deve ver os homens, sacrifique as necessidades, as próprias frivolidades do dia, mas sacrifique com um sentimento de pureza que possa santificá-lo. O que o irmão está dizendo? Que a gente deve ver como um homem do nosso tempo. Não é porque eu rezo, elevo meu pensamento a Deus, que eu tenho que ficar assim, feito santinha, até fazer jejum, passar fome, para mim estar mais próximo de Deus. Não, é através dos nossos atos de amor, de caridade, é que nós nos aproximamos mais de Deus, quando oramos com fé. Então, não é porque a gente tem uma religião, seja ela qual for, que a gente também tem que impor a ela as outras pessoas. As outras pessoas são obrigadas a ficar ouvindo a gente falar daquela região. A gente tem que respeitar o outro. Se eu for espírita, numa reunião espírita com as pessoas, a gente tem assunto para conversar sobre o espiritismo. Os evangélicos vão conversar coisas dos evangélicos, os católicos vão conversar coisas dos católicos. Então a gente pode sim conversar, trocar ideia, mas respeitando a ideia do outro. E se eu estou numa festa que ali tem evangélico, né? Às vezes é um casamento, é um evangélico, católico, é espírito e outras religiões, aí a gente pode chegar, conversar, trocar ideias sobre Deus, sobre Jesus ou sobre os anjos, mas sem um querer impor a sua ideia ao outro, mas daquilo que a gente sabe de Jesus. Tipo, lembra quando Jesus estava lá na montanha, que ele falou o sermão, aquele sermão lindo, lembra? Então a gente vai lembrando e conversando e trocando ideias, porque às vezes uma coisa que a gente acha que sabe muito, às vezes o outro que é de outra religião sabe mais do que a gente. Então, trocando ideias, a gente vai aprendendo. Então, não é porque a gente tem uma religião que a gente não possa ir numa festa de casamento, num aniversário, estar ali com aquelas pessoas, né? Então, a gente pode sim conviver com outros irmãos, sejam mais pobres, sejam mais ricos, mas um respeitando o outro. Se tiver alguém ali com uma mente mais aberta, que a gente possa pôr uma ideia sobre o espiritismo e ele gostar e se interessar, sim, a gente pode conversar mais. Mas não devemos impor a ninguém aquilo que a gente acha que é certo para nós, porque o que é certo para nós pode ser errado para o outro.
Então, cada um com sua consciência. Vivamos como um homem do nosso tempo, né? Se eu vou trabalhar, vou estar no meio de várias pessoas, uns podem ser fingidos, mentirosos, outros hipócritas, nem por isso eu vou falar se é um mentiroso, se é um hipócrita. Não vou. Vou respeitar aquela pessoa, que ela tem defeito como eu tenho. Vou conversar com aquela pessoa, vou conviver, vou respeitar ela, né? Se eu puder dar um conselho, sim, tudo bem. Se eu não puder, né? Aí a pessoa vem e chega perto de mim e conta uma baita mentira. Aí eu vou jogar na cara dele. Você é um mentiroso, você é um falso? Não. Vou deixar entrar aqui, sair aqui, né? Se ele vier falar mal de alguém, eu mudo de assunto, toco no outro assunto mais bonito, para que ele, de uma certa forma, não complique mais a vida dele, criticando, falando de alguém, ou talvez até inventando uma mentira. Se eu corto, mudo de assunto, eu estou evitando que ele faça isso. E estou poupando meus ouvidos de ouvir uma opção de mentira, de besteira, né? Então, vivamos com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso lar. Então, aqui, repelir os prazeres de suas condições humanas é suficiente reportar todos os atos de sua vida ao Criador que deu esta vida. Basta, quando se começa ou termina uma obra, elevar o pensamento ao Criador e pedir-lhe um arroubo da alma, sua proteção para conseguir a sua bênção para a sua obra completa. Quando vamos trabalhar, começar um trabalho, seja ele qual for, sempre pedir a Deus a proteção. Quando eu venho gravar aqui, eu sempre rezo, peço proteção, faço as minhas preces, né? Porque às vezes eu posso estar gravando e ter interrupção, eu não poder gravar. Há um bom tempo que eu venho sem gravar, né, meus irmãos? Mas como a minha sogra estava muito doente, eu não estava tendo condições. Mas agora eu vou estar mais com tempo, vou poder. Então, devemos purificar e santificar os nossos atos dentro de casa e fora dela, porque tem pessoas que fora de casa são santinhos, nossa, que a pessoa é boa, né? Ela tem um caráter, ela é justa, ela é direita, mas quando chega em casa, solta, como se diz, o capeta em cima da família. A família que sofre, a família que sabe, né? Então tem pessoas que têm duas caras, dentro de casa é de um jeito, na rua é outra. Mas aquilo que a gente é na nossa intimidade, dentro de nossa casa, a gente também tem que ser na rua. Ser honesto conosco mesmo, né? Se eu tenho amor para dar à minha família, se eu amo, eu devo amar também o meu próximo. Então, aqui mais esse pedaço. Aquele, portanto, que se isola, se priva voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo que pensar em si, sua vida é de um egoísta. Tem pessoas que não gostam de conviver com os outros, gostam de se isolar como um ermitão, né? Então, a maneira da gente aprender é convivendo com o nosso próximo. Se a gente não conviver com as pessoas, como que a gente vai aprender a crescer, a ser paciente, a ser caridoso e amoroso com o nosso próximo? Então, só convivendo. Então, uma pessoa que se isola, ela é uma egoísta. Ah, eu não quero conviver com as pessoas, não. Eu não quero ter um bichinho de estimação, não. Porque depois eu amo a pessoa, eu gosto dela, a pessoa pode me trair, o meu cachorro pode morrer e eu vou sofrer porque eu amo ele. Tem pessoas que evitam de amar para não ter que sofrer. Mas o amor é maravilhoso. E se vem alguma dor, é para o nosso aprendizado. Então a gente deve amar as pessoas e não ficar, se quer ajudar, vamos ajudar. Se queremos dar carinho, vamos dar, sem esperar nada em troca. Então o egoísta, ele se isola. Ele não quer conviver com ninguém. Eu conheci um homem que no enterro dele não tinha ninguém para carregar o caixão dele. Eu não sei o que ele fez, porque eu nunca convivi com ele. Mas eu sei que a filha dele me falou que teve que ir na rua chamar pessoas para carregar o caixão dele. Então, uma pessoa egoísta, que eu não sei se é o caso desse senhor, uma pessoa que é egoísta, muito egoísta mesmo, que só pensa em si, primeiro eu, depois eu, e depois eu, e depois eu. Essa pessoa também não vai ter um caixão. Se não tiver ninguém para comprar um caixão para ele, como é que ele vai ficar? Se não tiver ninguém que soube que ele morreu, afinal ele se isolou, e quem é que vai carregar o caixão? Muitas pessoas desencarnam sozinho, o corpo fica ali apodrecendo. Por quê?
ele não tem convívio com ninguém, como é que as pessoas vão adivinhar, né? Então, se a gente não quer passar por isso, vamos nos amar mais, conviver com os nossos irmãos dentro de casa, na rua, no trabalho, onde estivermos, da melhor forma possível, né? Então, é isso que está falando nossos irmãos, que devemos, a felicidade nunca entra em um pensamento ou um ato que possa ofender. Então, em nossos pensamentos, nunca entra um ato ou um pensamento ruim que possa ofender os nossos irmãos. E vamos assim vivendo com a nossa vida mais abençoada. O irmão, Espírito Protetor Bordelcos. Então, esse irmão nos falou, o homem do mundo. Nós somos seres do mundo e devemos viver como seres do mundo e não queremos darmos umas de santo, né? E ficar pegando a bênção em todo mundo. Se isso está errado, está errado. Vamos, sim, ensinar o evangelho a quem quer ouvir. E vamos respeitar o direito do outro que fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Vamos respeitar, porque cada um tem a sua hora. Até a pessoa para amadurecer espiritualmente, para um dia acreditar no espiritismo, às vezes leva tempo. Mas se ele já acredita num Deus ou em Jesus, já está bom. Mesmo que ele não acredite, mas ele pratica a caridade com as pessoas, ele pratica o amor, ele respeita a pessoa, isso é que importa. Deus quer que nós pratiquemos a caridade conosco mesmo, nos amando, nos perdoando, que nós também erramos, e amando e perdoando o nosso próximo. E assim vamos vivendo como um homem do mundo. Então, meus irmãos, esse é o Evangelho de hoje. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos aqueles que estão me ouvindo, derramando sobre eles muita luz, muita paz, muito amor, saúde, compreensão, felicidade, harmonia, tudo de bom. E para todo o planeta Terra, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Senhor, que a vossa paz e o vosso amor se estenda a cada ser humano. Que a doce Mãe Maria derrama sobre todos nós os seus eflúvios de amor, de paz e de luz, e que possamos caminhar com muito amor e caridade em nossos atos, e em nossos corações e em nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus, fiquem na paz de Jesus.